estou aqui novamente com o Chico Cabreira, presidente da APTESP, que administra os teatros Ruth Escobar e o Maria della Costa. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Guilherme? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar sobre teatro no seu programa e vamos em frente. Eu que agradeço, muito obrigado por estar me recebendo novamente. Imagina. Mas então, esse outro ícone cênico da cidade, como que surgiu? Quando foi construído? Bom, parecido com o Teatro Maria della Costa, também, né, o Ruth Escobar e o Maria della Costa, também é um teatro de 60 anos, um teatro que foi construído por uma outra também empreendedora, que foi a Maria della Costa, e ela era casada com o Sandro Apolônio, que era um empresário de teatro, e aí veio a ideia dela de fazer também um espaço, um teatro. E aqui, neste lugar, era um prédio, é um condomínio que tinha uma área na frente, e ela fez uma articulação com o governador para montar esse teatro. Então esse teatro ele está dentro da área de um condomínio aqui na 9 de julho. Interessante, essa eu não É, imaginava. são cada um dos teatros tem uma história, né. E assim, aqui ela fez vários espetáculos, muitos espetáculos, e tem algumas coisas interessantes que no telhado do teatro, na parte de cima, era onde ela fazia os cenários. Então, os cenários eram todos construídos lá em cima, eles faziam a base do teatro, do cenário dos espetáculos, e depois desciam para cá para estrear os espetáculos. Então, neste palco passaram vários atores importantes, o Paulo Otran, Tônia Carreiro, Fernanda Montenegro, Raul Cortez, que eu tive o prazer de assistir aqui com o espetáculo Mozart, né. Então esse palco foi palco de muitos espetáculos, de grandes produções, e tudo com a companhia da Maria della Costa. Então ela que era a grande produtora, ela que fazia toda essa movimentação aqui no teatro. E nisso, como que tu descreves esse espaço para a importância da identidade cultural da região na cidade? Toda, né, porque assim, aqui também é um espaço histórico, onde grandes espetáculos. Há 60 anos esse teatro funciona, tanto que as cadeiras que vocês estão vendo são cadeiras originais do teatro, são cadeiras ainda do tempo da Maria della Costa. Então a gente tenta preservar o teatro da mesma forma, claro, com manutenções feitas no teatro, mas este teatro é um teatro que também, junto da PETESP, faz um grande trabalho com apresentações nos finais de semana, e nós temos também apresentações de escolas durante a semana. Então, são vários grupos que vêm aqui fazer seus espetáculos. Então, as escolas eh, públicas e particulares vêm aqui para o teatro, onde são apresentados espetáculos direcionados, né, para a escola pública e a escola particular, espetáculos que têm a ver com o vestibular. Então aqui nós temos um grupo que meio que ocupa, que é um grupo RIA, que é um trabalho que eles têm um trabalho com vários espetáculos, Dom Casmurro, enfim, são vários espetáculos que acontecem aqui, e como eu falei também no Ruth Escobar, nós temos aqui também ensaios de grupos, ensaios, apresentações de dança folclórica, enfim, balé, e neste momento nós estamos com a programação de comédias aqui e chegando também espetáculos para criança, ou seja, temporadas de teatro infantil. Um cardápio bem variado. Sim, bem variado e faz parte, né, do teatro, de um teatro de uma cidade, fazer este trabalho, né, de manter uma programação, até porque São Paulo tem essa tradição do turista aqui na cidade. Então, São Paulo tem uma tradição gastronômica, mas também tem uma tradição cultural. Então, hoje, na cidade de São Paulo, eu acredito que a gente tenha mais de 80 a 100 casas de teatro. Então, São Paulo é uma capital cultural. É gastronômica, mas é cultural. Então, todos esses teatros que estão, que são os teatros de rua, né, teatros que estão numa rua, então
eu acredito que tenha mais de 70 a 100 casas de teatro em São Paulo, e o Teatro Maria de la Costa é uma delas. Que ótimo. E aqui no caso achei muito interessante que tu falaste que essas cadeiras elas estão preservadas desde o início, né. Desde o início, desde o Fantástico, porque fantástico. até porque, né, os jovens vêm ao teatro, e aí, enfim, não é que é por maldade, é por molecagem mesmo, mas arrisca a cadeira, bota um chiclete, então você precisa, e aí quando para o público que chega no final de semana, ter uma casa apresentável, né, então a gente tem que ter esses cuidados com o espaço. Ótimo. E como que o legado da atriz da Maria de la Costa influencia até hoje nas produções que vocês trazem para cá? Então, Guilherme, é uma pergunta muito legal. Eh, Hoje estou na presidência da APTESP, que são a Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo. É como, Guilherme, como se eu recebesse uma bandeira, né, da Maria de la Costa, uma bandeira da Ruth Escobar. Continue com os meus teatros, continue com o meu trabalho. Então, este é o trabalho que a gente tem de continuidade, de busca, de lutar pela cultura da cidade de São Paulo, lutar pela memória dessas mulheres maravilhosas, empreendedoras, empreendedoras do teatro. Então, é como se fosse uma missão, né, deste presidente de manter esses teatros, eh, de uma forma equilibrada, com uma programação bacana, com uma programação, independente também, né, e que abra para todo tipo de manifestação, sem preconceito nenhum. Claro. E assim como no Ruth Escobar, como que vocês equilibram aqui as produções mais clássicas com as contemporâneas? Aqui tem espaço para todo mundo, né. É claro que como aqui é diferente do Ruth Escobar, que lá nós temos 3 salas, aqui é uma sala só. Então essa mistura de linguagens, elas acontecem. Claro que hoje aqui, não dá para ter 3, 4 espetáculos no mesmo dia, mas a gente tenta, atender a todo mundo com horários diferentes, né, com dias diferentes, para poder atender o maior número de espetáculos. E uma das questões também da APTESP, como presidente da APTESP, é também fazer essa indicação para outras salas de teatro, né, que, nesse exato momento eu tive uma reunião para discutir exatamente isso, toda a dificuldade que as outras salas de teatro tem, e que a APTESP tem como meta, buscar soluções de público, de programação, de qualidade de programação, e poder atender todos os produtores de uma forma equilibrada e honesta. E nisso daí também traz diversas histórias memoráveis, eu imagino, né? Assim, sempre tem histórias, Muitas. não, a cada espetáculo tem 1 milhão de histórias, enfim, o teatro ele é muito mágico, né. Eu sempre acho que a gente tem aqui a alma dos grandes artistas neste lugar, e que, eh mesmo que as plateias elas não sejam extremamente lotadas, mas você tem a energia de todos os artistas que passaram por aqui, que pisaram nesse palco. Então, este caminho, né, de histórias, são muitas histórias que, claro que eu não conheço todas, né, mas você imaginar que este palco passou Paulo Autran, que este palco, né, pisou Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro, né, então Raul Cortez, são Henriqueta Brieba, né. Então são vários anos de muitos espetáculos, de companhias pequenas, de companhias grandes. Você até fez algumas fotos de algum, né, de placas comemorativas que a gente tem aqui dentro do teatro. Então, a cada momento nós temos aí essa busca de manter programação, manter o espírito do artista sempre dentro do palco, sempre dentro do teatro. Perfeito. E nisso, desses tantos nomes de muito peso que já passaram por aqui, me fale alguma história ou alguns fatos que lhe marcou. Aqui eu mesmo estive em cartaz quando nem pensava em ser presidente. Então,
Aqui, por acaso eu entrei num espetáculo, assim, numa substituição de um espetáculo, e naquele dia estava o Antônio Fagundes com a família assistindo o espetáculo, que era a segunda versão do espetáculo Panos e Lendas. Então, esse espetáculo é de minha produção há 25 anos. Então foi a segunda produção do espetáculo, a minha é a terceira, ou seja, nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, né, que Panos e Lendas esteve aqui. Aqui foi palco do prêmio APTESP, quando a APTESP tinha os prêmios dos melhores espetáculos da cidade de São Paulo. Então, talvez a gente consiga retomar em breve, né, com apoio da Secretaria de Cultura, para que traga de volta o prêmio APTESP, a campanha de popularização do teatro. Então, são histórias que já foram vividas e que a gente precisa talvez retomar, que a gente precisa também do apoio do poder público para que este teatro não acabe, este teatro seja preservado, né. Um dia eu vou embora, o novo presidente precisa pegar essa bandeira de cultura e manter o teatro. Então, é uma luta todo dia. Sim. Não, isso realmente é memorável, estar assistindo algum espetáculo aqui ou fazendo parte de alguma produção, algum trabalho e dar de cara na plateia com alguns ilustres. Pois é. Pô, quem não gostaria dessas lembranças, É, não é mesmo? é, nós já tivemos até, por exemplo, eu tive aconteceu comigo um dia, lá no Ruth Escobar, de eu estar fazendo um espetáculo, e eu ver uma pessoa na plateia, eu penso assim: "Nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar", só que durante o espetáculo você não consegue ter este tempo de raciocínio. Ao terminar o espetáculo, eu tinha a dona Ruth Cardoso, que era a primeira dama do país, assistindo o nosso espetáculo. Então, o teatro também tem isso, né, você nunca sabe quem vai estar na plateia, então por isso, venha ao teatro, né, a presença de você, o público, é muito importante no teatro. Claro, claro. E eu fiquei, assim, espantado com realmente com essas histórias todas. Mas agora falando da parte da criançada, que eu acabei de ver aqui, é o Teatro Escola. É, o teatro escola. Me fale mais sobre isso aqui no Maria de la Costa. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Eu acho que você até comentou que fazia tempo que não via tanta criança, né, isso é uma coisa que é maravilhosa, porque esta é o futuro público do teatro. Ele começa com o projeto escola, porque a criança, o adolescente vem ao teatro e ele encontra o mundo mágico aqui dentro. Isso traz com que ele volte ao teatro, que ele venha, que ele peça para o papai, para a mamãe, para ir ao teatro. Então, ter em nossas salas projeto escola é uma coisa que me deixa muito feliz, porque estamos trabalhando com uma formação de público. Você não imagina a minha alegria em ver que nem nós vimos, você vai até mostrar algumas imagens dos jovens, dos adolescentes, e aí, assim, o espetáculo após o espetáculo foi feito um debate, onde os alunos perguntam, tiram suas dúvidas. Eu acho que é isso que faz esse contato mais próximo do artista com o público, que é este momento de consagração, né, deles entenderem que em cima do palco é uma pessoa, é um ser vivo que está lá, que não é uma coisa um semideus, né. Claro, quando acontece o ato teatral, são semideuses mesmo, mas depois que termina e que abre a possibilidade de um diálogo, cria-se uma comunicação direta entre o público e o artista, onde este jovem vai entender a importância da arte na vida dele e que, possivelmente, ele pode ser também um dia artista. Aliás, a grande maioria dos artistas começaram porque viram teatro em alguma escola, né. Eh eh, eu mesmo, o meu encontro com o teatro foi dentro de uma escola de arte, mas este foi um encontro. A grande maioria dos artistas
encontraram um professor que os impulsionou para a arte. Isso é muito bom, isso é muito bom. E agora em relação do que tu havias falado também, que eu fiquei extremamente curioso, do prêmio APTESP. É, Qual que é a previsão? é. Não, a gente não tem ainda, até porque foram outros tempos. Eu até mostrei para você o troféu que tinha, né, Sim, que era oferecido. Esse era um prêmio que era dado, eram feitos prêmios para atores, diretores, atrizes, cenário, figurino, iluminação. Foram tempos, que a APTESP tinha uma projeção muito maior, né, e que acabou se perdendo com o tempo, e que este caminho de retorno, né, ainda está nos nossos planos, mas não é prioridade. A prioridade é manter o teatro, é arrumar o teatro, é deixar ele pronto para o público, pronto para o artista, para que todo mundo possa usufruir desse teatro. O prêmio é interessante, é importante, assim que eu puder, a gente retoma. ou seja, não há previsão, mas vai acontecer. Pode ser que aconteça. Mas Não é uma prioridade para mim neste momento, claro, mas é importante que, assim, que o artista seja premiado, que ele seja agraciado pelo seu trabalho, pelo seu talento, né, é importante. ótimo, mas realmente o que mais importa é trazer o público. O público, Claro, a nossa preocupação é que os teatros sejam cheios de pessoas, com boa programação, com bons espetáculos, com conforto, com segurança. Então, os teatros têm estacionamento ao lado, né, que dá uma tranquilizada no público. Então, e sem contar que a sua presença é muito importante no teatro, porque assim o teatro mantém. O teatro de 60 anos, ele vai chegar a 120 anos se você vier, né. Se você sair da sua casa no final de semana, né. Claro que é muito gostoso você estar na sua casa, assistindo o seu filme, mas nada se compara ao respirar junto com o ator, respirar uma grande história em cima do palco. sem dúvida, isso aí é indiscutível, indiscutível. Planos futuros. Futuro é a gente tentar manter, manter sempre esse teatro, sempre essa chama acesa de cultura, que este seja também o Teatro Maria de la Costa, seja também um ponto de equilíbrio para a cidade de São Paulo, onde a gente vê tanta violência, tanta falta de humanidade. Quer dizer, a arte é um fator de transformação, a arte é um fator de mudança. Então, esta é a função do artista, é fazer com que a gente tenha uma população mais carinhosa, mais humana. Talvez a gente esteja perdendo um pouco disso, né, da humanidade, e a arte é um grande caminho para que as pessoas se amem, né, que as pessoas se entendam, que as pessoas se tolerem. A gente não pode morrer num farol por causa de um relógio. A gente não pode matar um outro semelhante porque ele não comunga da nossa mesma ideia, né. Então o diálogo, isto é a função da arte, é trazer esse diálogo, trazer esse entendimento e a tolerância entre as pessoas. Claro, sem dúvida. E agora pra fechar com aquela chave Chave de ouro, de ouro, é o seguinte, um filme mas um filme mesmo que marcou. que marcou, olha, tem alguns. Tem um que eu acho que é uma homenagem ao cinema, que é o Cinema Paradiso, Clássico italiano. clássico italiano. E tem um outro que é As Viagens do Capitão Tornado, que é um filme que é uma declaração de amor ao teatro, né. Então é uma companhia que anda, que anda, que anda, que anda, que são todas as mazelas do teatro. Então As Viagens do Capitão Tornado e Cinema Paradiso, eu acho que são filmes lindos. Bacana. Uma música. Uma música, eu gosto do Villa-Lobos, eu gosto das Baquianas do Villa-Lobos, eu gosto de Trenzinho Caipira, eu gosto de música clássica, eu gosto de jazz. É bem seletivo. Muito bom, muito bom. Isso aí então, o que que você poderia falar, um convite especial para o pessoal? Venha para o teatro.
ocupe essas cadeiras são de vocês. O teatro, ele só acontece quando você chega aqui. O teatro, você pode ter tudo, tudo no teatro. Agora, o teatro só acontece quando tiver uma pessoa sentada aqui e um ator. Quando isso acontecer, isto é teatro. Então, é muito importante que você venha ao teatro. Maravilha, ótimo, fiquei até como é que eu vou terminar. Mas é isso, Chico, muito obrigado novamente, eu só agradeço, foi ótima a conversa, obrigado mesmo. E é isso aí pessoal, então o convite está feito, nos vemos na próxima, então por favor siga e nos curta aqui, porque isso ajuda muito a manter o canal. Muito obrigado, até mais e tchau. Tchau.